Fala pessoal, estamos aqui com mais um episódio do Inovamente e dessa vez trazendo aí para vocês um pouquinho da nossa prática dentro da sala de aula, né? Principalmente aqui dentro do Fund 2, do Fundamental 2. Então nós vamos passar aí para vocês, explicar um pouquinho mais sobre toda essa dinâmica que acontece aqui. Para quem não sabe, Nova Nassa, né, é uma disciplina aí de inovação e empreendedorismo aqui da escola, e ela se inicia desde o 6º ano, onde a gente implementa, né, os conceitos para os meninos e a gente insere eles dentro desse mundo digital, da educação digital, que foram temas aí de outros podcasts, né, que a gente já gravou. No 7º ano, eles são envolvidos com o tema de sustentabilidade, de responsabilidade social. No 8º ano, eles entram no tema de educação financeira, consumo, consumismo. No 9º ano, empreendedorismo. E aí, para o médio, a gente vai e implementa tudo isso dentro das batalhas de pitch que a gente tem aí de todos os anos, né? E aí, agora, hoje, nós vamos mostrar um pouquinho dessa prática do dia a dia para vocês. Tá, mas como que essa ideia começa, né? E aí é o momento em que a gente tem que iniciar isso e passar para os nossos alunos, né, de como vai ser toda essa ideia, de como eles vão desenvolver esse novo produto, esse novo serviço. Então, todo começo de ano eu falo o seguinte, pessoal, façam algo que vocês gostem, né? A gente tem uns temas a seguir, sim, mas tem muita coisa ali que dá pra gente planejar e desenvolver em cima desse tema. E tem que ser algo que vocês sintam prazer em fazer, né? Em desenvolver, em criar, em inovar. E aí a gente começa com essa ideia. E aí normalmente eles vão do infinito ao além, né? Tendo ideias assim que vão sempre pro lado da criatividade, né? E aí é a hora da gente pôr o pezinho no chão. Ok, e o que dá pra gente fazer? O que dá pra gente desenvolver, né? Como ideia, como protótipo. E aí surgiu o problema. É a identificação de problema, um tópico que a gente trabalha desde o início. Então tá, professora, eu tive uma ideia. Mas essa ideia, ela é o quê? Ela é a solução. Se ela é a solução de algo, é porque por trás disso existe um problema. E que problema que a gente está tentando resolver? É isso que a gente vai entender um pouquinho mais agora, a fundo. Nos 7º anos, que é a turminha que vocês vão ver daqui a pouquinho na prática, eu passei para eles a parte de identificação de problema, toda essa teoria, e pedi para eles investigarem, né, qual é o problema que eles vão de fato resolver com esse projeto, né, que eles estão fazendo. E aí eles partiram, né, a partir de pesquisas, eles buscaram, né, informações na internet, gráficos, notícias que tragam, né, a realidade mesmo desse problema, né, para a gente poder validar esse problema, mostrar, olha, ele é real, né, ele existe, ele vai impactar, né, um grupo de pessoas. Depois dessa parte introdutória aí de buscar o problema, né, nós tivemos o uso da metodologia 5W1H, né, que vocês vão entender um pouquinho melhor quando verem ali as apresentações. E depois a gente ainda implementou entrevistas e observação, né? E aí quando a gente, né, implementou essa parte de entrevista, em que os alunos precisam buscar o público-alvo, né, e entrevistar mesmo, falar, olha, eu tô com a ideia de um projeto, assim, o que você acha, né? Você acha que ele é viável? Você acha que faria sentido para você? Que sugestões de melhoria você me dá em relação a esse projeto? Normalmente eles voltam assim, cheios de ideias, né? Com muito mais perspectiva de crescimento, de desenvolvimento, muito mais motivados, e isso tem feito toda a diferença desde o início do projeto. Então, essa é uma parte, né, que eu considero a parte mais criativa de todo o desenvolvimento aí do projeto, né? Então, por mais que a gente veja, né, esse projeto mesmo na prática só lá no final, no dia da nossa Inovatim, que é a nossa mostra, né, de projetos, é agora que ele está acontecendo, é agora que ele está desenvolvendo. E aí chega muitos meninos que falam assim, nossa, professora, nessa entrevista eu resolvi mudar todo o meu projeto. Posso? Deve. Isso faz parte, né? Então, às vezes a gente começa tendo uma ideia e a gente vê que aquele problema não era tão comum, ele não ia resolver e engajar tantas pessoas, ou ele não ia ter um impacto social muito alto. E aí é nesse momento, né, que eles
acabam mudando de ideia, criando novos projetos, entendendo ali onde que tem aquelas demandas, onde estão aquelas falhas, né? E é nesse momento que a gente atua, que a gente ajuda, que a gente impulsiona, né? E aí hoje vocês vão ver um pouquinho aí das apresentações do pitch de problema. Então, nesse pitch de problema, o que eu pedi para eles? Pessoal, vocês vão expor a ideia de vocês, né? E os passos da identificação de problema. Então, desde a pesquisa, gráficos, notícias, até a aplicação da metodologia 5W1H. Eles expuseram também algumas partes de entrevistas que eles fizeram, então aquelas falas mais marcantes que fizeram sentido, e também a parte de observação, que é esse cotidiano que eles vivenciam aí no dia a dia, que eles veem de fato esse problema acontecer, não é? E vamos lá ver um pouquinho então de como vai ser essa apresentação. O nosso projeto, inicialmente, ele se tratava sobre um umidificador portátil. Só que no meio do caminho, a gente mudou de ideia e decidimos fazer ecobags personalizadas pelo cliente. Mas ocorreu muitas dificuldades em entender como seria feito o trabalho. Porque a gente ficou em dúvida que materiais iríamos utilizar e o valor. Mas a gente vai fazer dar certo. A gente decidiu mudar de ideia porque a gente achou que o umidificador não era alguma coisa tão inovadora quanto uma ecobag que pode ser reutilizada e escolhida de acordo com os gostos do cliente. Mas o Inovanaça me ajuda a enxergar o mundo de uma forma crítica e diferente. Meu nome é Ana Luísa, eu sou do Colégio Nacional, 7º Capa, e o meu projeto é sobre um tabuleiro que fala sobre as riquezas do Brasil e sobre a reutilização e a reciclagem dos materiais. Uma coisa muito legal no meu projeto é que a gente quer ensinar como cuidar do meio ambiente, mas de forma lúdica, que eu acho que é o melhor jeito de ensinar. Queria falar também dos integrantes do meu grupo, meus colegas, que eles têm um pouquinho mais de dificuldade de conversar, de decorar essas coisas, mas eles estão se esforçando e eu acho isso muito legal. É a hora deles se redimirem, porque a sala acham que eles não têm jeito, mas eu acho que eles têm. Eu sou a Rebeca e eu vou explicar um pouco sobre o nosso projeto que a gente está fazendo. O projeto é o Biosan, que mostra como a gente está querendo que as pessoas que não têm tempo e condição de pagar seus próprios alimentos, cultivar em casa. Esse projeto foi base minha, que eu tive a ideia, e a nossa equipe apoiou. O Inovanaça, eu acho que é muito importante pra gente, porque pra começar na cidade, pra gente começar a trabalhar em equipe, vai ter conflitos, mas a gente consegue se ajudar, basear ideias, porque quanto mais ideias, acho que o melhor projeto a gente vai conseguir criar. E eu acho que junto da Inovanaça, a partir da cidade, eu acho que é bom que a gente possa desenvolver mais coisas na cabeça pra gente poder solucionar problemas na vida. Eu acho isso muito interessante. Oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, escutando o podcast. Meu nome é Miguel do Nascimento Santana, estudante do Colégio Nacional, na sala do 7º K. Eu vou falar um pouco sobre a disciplina Inovanaça,
que para mim ela teve um grande impacto, porque na minha última escola, que no caso era uma pública, essa é a minha primeira vez numa particular, a gente não tinha esse envolvimento em uma criação nova, em criatividade, nem de tempo, nem apoio nenhum. E eu já fazia isso como cotidiano, mas não tinha nenhum investimento, nem de dinheiro, tempo, criatividade, nenhum tipo de apoio. Mas aqui agora, com essa disciplina, eu consigo me apoiar mais e meio que ter um impulso maior em criar novas coisas. Então eu acho que é bem interessante a disciplina, a limitação dela por ano, pela temática, eu acho que também ajuda demais para muitos alunos não saírem meio do contexto totalmente, ficarem muito perdidos. Então essas limitações que a gente recebe meio que segura a gente nesse caminho correto, para a gente não acabar saindo desse meio. Mas essa disciplina, para mim, ela é muito importante, porque eu já tinha esse envolvimento, mas nenhum tipo de apoio, como eu já disse. Mas aqui dá para eu me apoiar. A professora Juliane me ajuda bastante, meus colegas de classe, enfim. Essa disciplina, para mim, é muito boa. É algo como se eu estivesse em casa. Meu nome é Luana e eu faço parte do grupo Aromanasa. Nosso grupo tem a função de diminuir os impactos ambientais sobre o perfume. A gente também tem a função de poder evitar os impactos à saúde do perfume, porque mais de 70% da população usa os perfumes de forma exagerada. Eu gosto muito do Inovanasa porque me ajudou a enturmar, respeitar os meus amigos e poder saber como lidar com os problemas e poder juntar as ideias de todos. No início é muito difícil a gente conseguir achar a ideia certa, poder juntar as habilidades de todo mundo. Hoje eu sou líder e eu sei como lidar com isso. E acho que o Inovanasa me ajuda também no empreendedorismo.